Boa noite a todos, como vocês estão? Todo mundo bem? Hoje é mais um dia de live aqui para gente no Manutenção em Ação. Enquanto a gente aguarda mais pessoas irem entrando para a gente estar falando sobre a live, né? Com esse título muito especial para a gente aqui que trabalha com gestão de manutenção, né? Os principais erros cometidos ao implementar um software de manutenção, né? O que os trouxe aqui nessa noite para estar junto com a gente nessa live? Né, o que vocês têm pensado? Quais são as maiores dores de vocês aí da área de manutenção industrial, né? Não está dando a cara aqui também. Meu nome é Anderson, eu sou consultor técnico de vendas aqui na Melvin, né? E estou aqui hoje na manutenção em ação para a gente estar falando sobre esse tema. A gente que sempre está em contato com o cliente, já trabalhou na área do sucesso do cliente, como CS aqui da Melvin, e agora estamos na parte de vendas técnicas, né, do Melvin, né, apresentando para os clientes. E a gente tem visto algumas dores, porque além do processo de implementação de um software de manutenção, a gente também trabalha com o cliente diretamente na parte de teste, né? Quando o cliente entra na nossa plataforma, indica para a gente ali o interesse de estar fazendo o teste, né? A gente tem o teste de 14 dias gratuito, né? Vou colocar até para vocês aí o QR Code, olha. Quem quiser, tá, pega com o seu celular, faz a leitura do QR Code aí, faz o cadastro para utilizar o Melvin aí por 14 dias, né, o teste gratuito. Você vai estar encontrando comigo, ou com o Jonatas, ou com o Fabrício na parte de vendas. Vocês vão poder estar conversando com a gente, falando um pouquinho sobre os objetivos de vocês e podem fazer o teste aí durante 14 dias gratuito, tá ok? Eu também vou estar utilizando o Melvin para estar falando alguma coisa para vocês hoje aqui, exemplificando o que acontece, né? Quais são esses erros cometidos ao implementar um software de manutenção? Quais são os principais erros cometidos, correto? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, né? Já se passaram aí, então chegando aos 3 minutos, né? Que a live já começou. A gente está aqui batendo um papo inicial, né? Vocês vão deixando as perguntas de vocês aí no chat, né? E a gente tem o suporte nosso também daqui da live que vai estar ativo aí. Vocês podem estar fazendo perguntas. Se vocês que fizeram a leitura aí, ó, do QR Code, coloquei novamente aí, né, fizeram a leitura, estão tendo alguma dificuldade, manda aí no chat, vai comunicando, quem sabe vocês já podem estar utilizando aqui o Melvin também agora nesse período aqui da live, né, para estar conhecendo, baseado no que a gente está falando aqui também, para que vocês já possam ter uma experiência com o Melvin aí e perceber, né, quais são as implicações que eu vou estar falando para vocês aqui, né, ok? Então, tirei o QR Code aí para facilitar mais a nossa vida e vamos lá falar então sobre esse tema. Então, a gente que está na frente aqui no campo de batalha, digamos assim, mas na verdade, para ser sincero, nem é um campo de batalha, porque para nós é muito prazeroso estar tendo contato com os clientes ali, onde a gente pode falar sobre o processo de gestão de manutenção e o que o Melvin tem a acrescentar. Eu estou falando muito do Melvin aqui, né, porque é o software que a gente usa como suporte aqui dentro do manutenção em ação também, né. Aí a manutenção em ação é o braço educacional da Melvin, né, essas 2 vertentes de educação e também na área de gestão que o Melvin tem, né. E falar dessas dores aqui é o que acontece com a gente no nosso dia a dia, porque muitos clientes chegam, né, até a gente e querem conhecer o Melvin e quando começa na parte de implementação, que é o quê? O que é implementação, Anderson? Implementação é a inserção das informações dentro do Melvin para que você consiga fazer o registro, né, das suas ordens de serviço, realizar a execução com suporte do nosso aplicativo ou de um aplicativo, nem que seja uma OS também impressa, não importa, né? A gente tem coisas para poder falar sobre isso também, mas não é tanto foco aqui hoje. Mas enfim, você executa e você tem o seu dashboard lá, né, automático e em tempo real.
E qual é o impacto disso durante o processo de implementação? É a gente está inserindo realmente as informações ali de uma forma adequada. Por que uma forma adequada? Porque a forma que você vai inserir essas informações, a estrutura que você vai definir para você inserir as informações, ela vai indicar e vai ter uma relevância muito grande na leitura dos seus relatórios depois, na leitura e interpretação dos seus indicadores depois, das informações que você vai segmentar para estar levando para uma reunião gerencial, para estar, por exemplo, usando para alimentar aí uma planilha ou até mesmo um software, né, que tenha uma vertente aí para uma análise de falha, alguma coisa, um estudo de engenharia para auxiliar vocês aí no processo de melhoria contínua, né? Mas antes, você já está falando em melhoria contínua e o que que isso tem a ver com os erros cometidos, né, durante o processo de implementação do software? Pessoal, vamos lá. Vamos iniciar nossa apresentação aqui. Quais são as suas maiores dores? Né, que é quando o pessoal chega com a gente aqui para conversar sobre o processo de implementação, a gente logo pode falar com eles sobre essas questões aí, por exemplo, quais são as maiores dores que eles são acometidos. Então, quando a gente fala de maiores dores aqui, eu logo a gente tem a oportunidade de começar de iniciar a conversa com umas perguntas, por exemplo: quais as métricas que vocês utilizam para o seu processo de avaliação periódica? Periódica, porque algumas são semanais, algumas são quinzenais, outras são mensais, né, que vão ter reunião com a diretoria, com a parte de gerência, né? Então, e vão poder estar falando isso. É o quê? A quantidade de SS, né, de solicitação de serviço, ou S geradas, é a quantidade de hora extra, é o backlog é utilizado, né? A gente poderia inserir outros indicadores, por exemplo, seria o quê? A sua disponibilidade, né? Então, por exemplo, o tempo médio entre falha, o tempo médio de reparo, o que que você usa, né? O que que é de imediato para você no sentido dessa métrica? São os planos preventivos que estão rodando? Você já tem algum plano preventivo rodando? Você consegue mostrar para sua gerência hoje qual é o impacto de você não ter, por exemplo, nenhum plano preventivo? É o índice de falha recorrentes. O que são falhas recorrentes, Anderson? São aquelas falhas com uma reincidência, né? Um índice de reincidência muito alto. Por exemplo, sempre está queimando o motor, sempre está falhando o rolamento, sempre tem um desgaste prematuro, por exemplo, das correntes e dos carretos, das engrenagens da parte de transmissão de força do equipamento. Como que você avalia isso? Como que você mede isso? Né? Então, qual é o impacto dessas dores para você? Por quê? Muitos clientes chegam até nós, por exemplo, muitos chegam até a gente aqui no front aqui da área comercial e querem falar com a gente sobre essa questão do que eles querem resolver. Mas quando a gente vai aprofundando, não, eu quero disponibilidade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero entender sobre a questão de custo, né? E aí quando a gente começa a perguntar como que é feito o seu registro, como que é feita a sua parte de gestão do seu almoxarifado, da questão de custo, como que isso acontece? Então, muitos deles vão chegar e falar para a gente assim: não, o nosso almoxarifado é o nosso quartinho da manutenção, e não tem nenhum problema nisso, tá? Só tô dando exemplos assim, como que isso vai gerando, isso vai estratificando para lá na questão do custo depois. A parte de repetibilidade, qual é o seu índice de repetibilidade? De falha, por exemplo, né? E aí eles não têm essas respostas. Por exemplo, qual é a quantidade de ativos que você vai inserir dentro do seu sistema no momento do cadastro? Quantos setores você tem? Esses setores funcionam de que forma? Dentro dos setores tem subsetores, tem linha, né? Qual é o impacto de existir linhas produtivas dentro dos seus setores? Ou seja, são como se fossem subsetores. Isso tem algum impacto para você? Como que você mede isso? Né? E muitas vezes alguns dos clientes não têm essa resposta. Então, qual é o impacto disso? Se cometer erro na hora de você implementar a sua estrutura, né? Por quê? Se um equipamento para,
Interessa somente que ele parou? Você quer ter a informação somente do tempo e do custo de intervenção, da manutenção? Ou importa para você também o impacto que aquela parada do equipamento vai ocasionar na sua linha de produção? Por exemplo, uma linha aí tem 10 equipamentos, parou um, os outros 9 têm um impacto de queda de produção, ou seja, param de produzir. Você quer contabilizar isso? É importante para você? Como que isso acontece? Como que isso é feito hoje dentro da sua empresa? Existe, por exemplo, um padrão? Por exemplo, os tipos de falhas, né? Se fosse implicar para você em estar definindo, por exemplo, padrões de ações, por exemplo, uma listagem, um checklist para você executar, onde você fosse cadastrar ali, por exemplo, atividades que são padrões que nas ordens de alguns tipos de ordem de serviço fosse estar executando. O seu plano preventivo, ele acontece ou não? O seu PCM atua de que forma? Enfim, essas são as dores que a gente sempre procura levantar para que a gente vá definir. Por exemplo, você tem uma quantidade de ativos grande, mas você não tem um PCM. Então, muitos clientes querem pegar e inserir de uma vez dentro do software, vai lá, sei lá, 500 equipamentos, 200, 300 equipamentos, todos de uma vez, porque tem que mostrar que inseriu. E aquilo começa a tomar um tempo tão grande, começa a gastar uma energia tão grande nisso, que o teu processo de implementação acaba estagnando, né? Por exemplo, o próximo slide aqui tem a ver com isso. Mostra ali, né, um cara do lado com um computador, e ali mostra um gráfico ali, que seria o gráfico 80-20, ou seja, 20% das suas ações vão gerar 80% dos seus resultados, né? Que a gente usa muito, pode ser o gráfico da banheira também, que o pessoal coloca, né? E esse gráfico ele vai ter origem também ele é estratificado através do Pareto, né? Da onde surge, enfim, tem várias coisas que pode estar ocasionando, mas essas perguntas que eu fiz antes, que são as métricas, elas vão te indicar, te direcionar a responder essa pergunta que está aqui no tema: por onde eu começo? E essa pergunta ela é muito importante, mas ela é muito perigosa também, porque é o que nós vemos no nosso dia a dia. O cara não sabe por onde ele começa com essa pergunta, e a quantidade de informação que ele tem disponível na área dele de manutenção, ou do PCM, ou do planejamento, né, que está sendo formalizado ali, está sendo organizado. Inclusive, foi isso que ocasionou ele ir para o mercado buscar um software para dar o suporte a ele. E ao invés disso, otimizar, desacelera, quando não, estagna todo o processo. Porque o cara não tem o histórico. Se vai perguntar para ele, né? A gente lembra que algum tempo atrás a gente estava analisando isso internamente aqui com a gente também, e a gente verificou que nós tínhamos uma visão referente ao nosso processo, e durante isso a gente verificou que, para otimizar ainda mais o nosso processo comercial, os nossos resultados e tudo, a gente foi entender que os nossos clientes também tinham uma necessidade de um registro mais eficiente, né, das ordens de serviço, das solicitações de serviço, o que fez a gente rever algumas coisas do nosso processo e tem trazido uns resultados importantes, né, para a gente estar verificando isso, como que isso é o cuidado. Isso trouxe para a gente uma lente mais aprimorada no contato com o nosso cliente, né? Então, por exemplo, e você sabe por que que isso estagna? Porque a pessoa acha que tem que ter um gráfico como esse que está aqui do lado. Um gráfico como esse daqui, mostrando aqui, né, quais são as perdas, né, quais são os 20% que vão dar os 80% de ganho, né? E aí começa a olhar, pô, mas eu não tenho registro. O meu pessoal de campo fica o dia inteiro sendo chamado pelo pessoal de produção. Eu fico aqui como gestor de manutenção, eu fico mais executando PCM. Eu não sei o que está acontecendo. Eu fico aqui buscando material, comprando material, organizando para que não falte. O pessoal de campo chega e me pergunta: você tem esse material? Não tem. Aí você tem que ir atrás. Então você não tem esse número aprimorado para te dar uma diretriz.
E isso vai e faz o quê? Quando não te desacelera, ele te estagna, faz ficar parado, ele te torna inerte, você não consegue fazer. Então, a gente começa a caminhar dentro da pergunta inicial lá do nosso tema de hoje. Os principais erros cometidos ao implementar um software de manutenção. Então, os clientes, quando perguntam para a gente, o que que a gente fala? Né? A gente vai buscar no histórico. A gente vai lá, recorra ao seu histórico de manutenções. Aí a pergunta vai, Anderson, mas isso foi lá no início. Quando a gente falava sobre métrica, eu não tenho histórico. Eu não faço o registro, eu não consigo fazer registro, né. Eu consigo medir a minha manutenção aqui somente pelo que eu que a fábrica consegue produzir. Eu trabalho dia e noite, eu não tenho um número. Eu tenho algumas coisas aqui que o pessoal comenta comigo, eu vou apontando, eu levo para minha gerência, eu levo para o meu supervisor, né, para o meu coordenador, mostro para ele que isso está acontecendo, mas quantas horas foi? Quantas paradas eu tive? Por exemplo, quais foram os maiores tipos de falhas? As falhas recorrentes que eu tive, a maior taxa de repetição, de repetibilidade de falhas que eu tive. Eu não tenho histórico antes. Como que eu vou recorrer ao histórico? E embaixo eu logo falo, mas se você não tem, e o que que você vai fazer? Conversa com a sua equipe de manutenção. Para um momento, traz a sua equipe para dentro de uma sala, conversa com eles ou vai para campo, começa a conversar com ele, quais as maiores dores que eles têm no dia a dia dele, na execução do trabalho dele. O que é mais difícil para eles, o que rouba mais tempo deles, o que traz mais dor de cabeça para eles. Você vai começar a entender a repetição de falha, além disso, os tipos de manutenção que eles realizam que tomam maior tempo. Às vezes, um foco ali naquele negócio, uma melhoria de engenharia que vai ser realizada ali, vai trazer um retorno para ele e vai fazer com que eles saiam dessa dor tão grande que eles têm tido, ok? Então, traga a tua equipe, pergunta para ela, vai ao encontro deles, vai para o campo, pergunta. Com certeza você já deve saber, por exemplo, dentro da tua empresa, qual a área que mais te dá dor de cabeça. Qual é aquela área que mais fica aquém de cumprir o plano de produção que foi definido. E isso cai na conta da manutenção depois, devido às paradas de manutenção, né? As corretivas, as emergenciais que vão surgindo. E com isso, você já começa a se nortear. Por quê? Se você ataca a tua principal dor, a tendência é quando você começar a trazer resultado daquela dor e ficar mais no controle daquela dor, você vai fazer o quê? Você vai conseguir mais tempo, vai sobrar mais tempo, porque você vai atacar. Então imagina, você atua corretivamente naquela área que mais te dói. Com o tempo você vai perceber que os intervalos de manutenção, o tempo entre falhas, ele vai aumentar e com isso vai sobrar mais tempo para você começar a pensar preventivamente. Olha, vamos botar esse plano para rodar desse equipamento, porque a gente tem observado que as maiores falhas são ocasionadas, por exemplo, por falta de lubrificação. Então, se você começa a lubrificar aquilo e botar, exercer, colocar para executar e rodar, né, um plano de manutenção de um equipamento, você vai perceber que o tempo entre falhas vai aumentar e, com isso, vai sobrar mais tempo para você fazer preventiva. Então, se você ataca aquela área que mais dói, que oferece maior dor e dor de cabeça para vocês durante o dia a dia, se vocês atacam nela e conseguem resultado, vai sobrar o quê? Vai sobrar HH, vai sobrar mão de obra para você intervencionar outros equipamentos e começar a pensar de forma preventiva, ok? Então, respondendo à pergunta, Anderson, os principais erros cometidos ao implementar um software de manutenção. Os principais erros cometidos. É você não entender a dinâmica de manutenção que já ocorre dentro da sua empresa, da empresa que você trabalha, dentro da sua equipe de manutenção, com a sua equipe de manutenção. O outro erro, o principal erro ao implementar, é você ser perfeccionista.
É você achar que você vai implementar um software, você vai inserir todas as informações que você precisa. Sabendo que se você cadastrar aquele software e começar a registrar ordem de serviço, começar a gerar um banco de ordem de serviço, uma carteira de ordem de serviço, com isso você vai começar a gerar o seu indicador de backlog, e com isso você vai ver quais são as suas maiores demandas de equipe. E quando você gera a sua carteira, você vai começar a ver quais são os seus maiores tipos de falha, quais são as falhas que acontecem em maior número dentro das áreas da tua empresa ou dentro da área mais crítica. E aí você vai começar a perceber que muitas das vezes, e é o que acontece, que aquilo que você pensava não se reflete lá na área. Você achava que o seu maior problema era um e não é. O seu maior problema é outro. Mas pela falta de comunicação e de registro disso, você não consegue ter um número para nortear as suas ações, para te dar direção. Então, pessoal, vamos lá então. Já acabamos de falar sobre essa parte e já respondi logo aqui, né, que o principal erro cometido é você ficar inerte, é você começar a achar que você vai mudar de um minuto para o outro a dinâmica de manutenção da tua empresa, e isso não vai acontecer sem trabalho. O que vai acontecer é que quando você começar a implementar o software e gerar números, cada número que é gerado vão gerar novas ações. E isso vai tornar o processo de implementação dinâmico. E melhor do que isso, o processo de implementação, né, ele vai ser constante. Constante em implementação, antes que isso nunca acaba? Não, não é que nunca acaba, mas ele vai sofrer um processo de melhoria contínua. Você vai voltar em etapas e vai afinar melhor. Você fez o cadastro do equipamento, você entrou com dados técnicos. Você vai cadastrar todos os componentes que você tem no equipamento? Não. Mas, por exemplo, tem um tipo de rolamento que ele dá problema para você. Toda vez ele dá dor de cabeça lá, uma numeração, um modelo lá do rolamento, ou então da, do mancal, ou então, por exemplo, um tipo de correia. Então, você nunca sabe, aquilo gera uma dor de cabeça. Por exemplo, o que é normal, por exemplo, uma coisa simples, correias. Começa a se trocar correia devido ao tempo. Uma correia que tinha um comprimento, você passa alguns meses, um ano, você está usando naquele mesmo local uma correia com comprimento menor. Por quê? Todas as vezes que a correia arrebenta, ao invés de você soltar a base do motor toda para poder voltar e fazer a afinação da correia novamente, isso não é feito. Você quer colocar uma correia menor, porque você vai ter que afrouxar menos a base, você vai mover menos o motor e o conjunto de acionamento para entrar uma correia menor. Então, daqui a uns tempos, seu histórico já se perdeu. Né? Enquanto você coloca lá, isso vai direcionar. Nossa, o cara vai chegar e ver, essa correia aqui fica muito comprida. O que, que tem que ser feito? Vamos afrouxar. Vamos pegar e vamos esticar. Por exemplo, vai lá medir a parte da polia, como que está o veio da polia, o nível de desgaste, vai medir a tensão da correia. São coisas que você vai adicionando, não precisa de ter um processo desse todo completinho. Ah, antes, mas isso já existe. Top demais. Se já existe, você vai continuar executando a sua preventiva com o histórico que já existe. Obviamente que o processo de implementação ele continua sendo dinâmico no futuro, ele pode passar por melhorias e vai tornar as suas informações muito mais assertivas. Com certeza. Então, feito isso, pessoal, vamos aqui abrir o Melvin e vamos conversar um pouquinho sobre o Melvin, como que é essa demanda do Melvin, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está numa base, uma base de teste do Melvin, né? A gente tem aqui os indicadores que estão aqui falando para a gente aqui dentro da timeline já das ordens de serviço, todas as ordens, a quantidade que tem em cada etapa, né, do processo, que foram criadas, que estão no processo de planejamento, planejadas, programadas, ordens que estão no momento em execução, que foram encerradas e canceladas. Imagina se você tem isso dentro da tua empresa funcionando. E o que que você precisa para fazer isso aqui? Ter o terceiro nível, né, que é o que a gente usa aqui falando que é o nível de equipamento, né, que é o pai, digamos ali, é o sistema de recálculo lá que tem a bomba, tem o motor, tem tudo.
Então você já consegue ali achar esse sistema e saber que isso está acontecendo. Você cadastra ali, você já consegue gerar a sua carteira de serviço e tornar ela eficiente, né? Por exemplo, que a gente tem a carteira de serviço, vai inserindo todas as ordens de serviço, vai gerando solicitações para você tratar, você coloca a sua equipe de manutenção no processo de implementação, treina eles e eles vão para campo. Em uma parte da manhã, por exemplo, ó, faz o levantamento de tudo. Vai lá cumprir uma rota, põe eles para cumprir rotas, né? E depois eles vão entendendo o que é isso. Depois você viu o resultado, foi bom aquela rota, cadastre ela no sistema. Torna ela sistêmica, gera uma rota baseada nos planos de manutenção, né? O cumprimento da programação semanal, os seus planos preventivos todo rodando, a quantidade de equipamentos que você tem cadastrado. A gente vem aqui e seleciona, por exemplo, o equipamento, vai mostrar aqui, ó, tem a quantidade baseado dentro da criticidade. A gente tem aqui os tipos de ordem de serviço e está mostrando aqui cada tipo e a quantidade de ordem de serviço que tem. Você vai passando pelos tipos aqui, ó, inspeção, 1.313 ordens e mostra aqui para a gente o número, né? E você vai sabendo o seu backlog, a quantidade de horas em abertos que você tem, né? 178,89 horas em aberto, né? A quantidade de ordem de serviço, de solicitação, de planos de manutenção que estão rodando, a disponibilidade, você vem e escolhe aqui, por exemplo, a unidade que você está trabalhando e vai aparecer aqui o gráfico até o mês de agosto que a gente tem aqui, vai mostrar para você. Você quer definir uma meta, você já tem buscado, por exemplo, nas empresas que estão na sua região, que são da mesma área que a sua, qual é a meta de disponibilidade, qual é a marca, e você começar a comparar com outras empresas essa meta para que você saiba, entendeu? Quantidade de estoque, valores que você já gastou, o tempo médio entre falhas. Por exemplo, você saber de quanto em quanto tempo tem acontecido falha, o tempo médio de reparo, você da gestão de equipe de, por exemplo, de mecânica que você tem aí. Como que está isso? Vai aparecer no pessoal, você sabe como eles têm sido alocados? Como tem sido consumido o tempo dele, por exemplo, a mão de obra. Isso tudo aqui são grandes coisas que precisa de se fazer, é uma coisa do outro mundo para fazer? Você tem que cadastrar os seus equipamentos. Simplesmente entrar em cadastrar. Então, o que que é o cadastro do equipamento? Nós chamamos aqui no Melv de árvore de ativo. Então, a gente vem aqui, olha, a gente tem as fábricazinhas aqui, que são as unidades fabris, né? Ou então as unidades de trabalho, porque o Melv, ele não atende somente indústria. Ele pode atender qualquer tipo de empresa que atua com gestão de manutenção, frota, indústria. Por exemplo, nós utilizamos o Melv para a nossa gestão de atividades aqui dentro da empresa, por exemplo, para mostrar, para ser o primeiro quebra de paradigma, né, que ele atende todas as áreas, inclusive empresas como nós. Nós não somos fábricas, nós não somos prestadores de serviço, não somos empresa de frota, entendeu? Mas nós utilizamos. Então a gente tem aqui as várias utilidades, unidades, né, fabris que tem dentro da estrutura da tua empresa. Então você pega uma dessa daqui, por exemplo, né, uma unidade dessa que vai mostrar o quê? Todos os setores que tem, e esse nível verde aqui são o quê? São todos os equipamentos. E ele está no primeiro, no segundo, no terceiro nível. Quando você faz o cadastro do terceiro nível, você vem aqui e filtra, os equipamentos vão aparecer para você aqui. Então, imagina, isso é o processo de implementação. Você sabia quantos equipamentos você tinha dentro da tua empresa de pronto? Agora você sabe, porque o dashboard mostrou para a gente e porque quando você vem aqui, você vê todos os equipamentos que você tem dentro da sua indústria, independente por tipo deles, independente do tipo. E quando você pega um equipamento aqui, por exemplo, você vai e faz o cadastro. Olha, você vai gerar um QR Code que você já pode buscar informações. Você tem uma imagem real do equipamento. Você tem aqui os dados operacionais, quantos dias e horas por semana, se tem garantia, se tem um contrato de manutenção ativo, as características desse equipamento, né? E quando você clica aqui na estrutura, vai te mostrar as características que você cadastrou, a parte de documentação, a parte de componentes, né? Essa parte de componentes, vamos pegar um ativo aqui que já tem componentes cadastrados só para poder
tornar mais atrativa a nossa passagem aqui. Deixa eu ver se isso daqui tem. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um cadastro do pneu. Da onde que veio isso? Veio do cadastro que você fez aqui no módulo de materiais que nós temos. E isso vai buscar para você, vai te mostrar a questão de quantidade que tem, vai te mostrar a questão de informações de intercambiabilidade de equipamentos, de componentes que atuam em vários equipamentos, o mesmo componente. Ele vai te ensinar tudo, vai te mostrar a parte de criticidade, onde você vai definir SLA para atendimento, ou seja, você que não conseguia cadastrar as ordens de serviço, agora, além de cadastrar as ordens de serviço e gerar um banco de hora, uma carteira de hora de serviço para você, uma carteira de ordem de serviço, o que, que acontece? Você já consegue definir métricas para um atendimento preventivo e para um atendimento também corretivo. Ou seja, além de ter uma ordem de serviço dentro do teu banco, né, ali para poder te direcionar todas as suas ações, o que você precisa de fazer, agora você também tem métricas para poder te mostrar não somente que você precisa, mas até que dia que você precisa. Ô Anderson, mas isso é pressão, isso é só para eu ser cobrado. Não, é para você ter um direcionamento, inclusive para você chamar o seu superior num dado momento e falar com ele: olha, nós precisamos de analisar isso daqui melhor, porque ou a métrica ela não é condizente, ou eu não tenho gente, eu não tenho efetivo, eu não tenho mão de obra para poder executar isso. Quando você abrir a carteira de serviço para mostrar para ele, ele vai poder ver a quantidade de SLA, né, que são os indicadores que você define dentro do sistema que vão mostrar a sua taxa de cumprimento dentro do prazo determinado, que vai estar uma incidência muito alta de não cumprimento. Você não consegue. Então, além do backlog, que vai te mostrar isso também, tem o SLA também. Então, isso é importante. Anderson, você fala que não precisa de muita informação, pô, mas como que eu faço para cadastrar isso tudo aqui? Você precisa de cadastrar isso tudo? Vai te ajudar se você tiver? Vai. Por exemplo, componentes. Se você tiver um modelo de um rolamento, um modelo de um motor, um modelo de um pistão, um modelo de um mancal, de uma correia, alguma coisa vai te ajudar? Vai. Mas isso impede de você trabalhar? Claro que não. Porque, imagina, teu pessoal está em campo usando o aplicativo, por exemplo, de celular que nós temos. Fez a leitura do QR Code, ele já consegue abrir de imediato. Já vai lá, mostra as informações, ele já abre uma ordem de serviço. Já abre uma solicitação. Então, você que nem sabia a quantidade de equipamentos que você tinha. Agora, além de saber, você sabe aonde que eles estão, porque pela foto você sabe. Se você faz transferência para áreas diferentes, ele estava no setor A, agora está no setor B, você consegue controlar as transferências dele. Se ele estava na unidade do Rio, agora ele foi para São Paulo, o equipamento você consegue controlar. Ah, você tem os dados técnicos dele, tem os dados técnicos para te ajudar. Se precisa ali de uma lista de spare part, que o cara tinha que parar a atividade em campo para ir lá no PCM ou ir lá no setor de manutenção, procurar onde está, dentro de um daqueles arquivos, de alguma pasta daquela, uma box, ele não precisa mais, porque uma vez que aconteceu a falha, ele foi procurar, não tinha. Ele foi e procurou. Quando ele encontrou, o que, que ele fez? Olha, escaneia e coloca lá no aplicativo. Da próxima vez, o que, que acontece? A lista já está lá. Você vai começar a atuar por demanda e não por perfeccionismo de achar que o teu processo de implementação ele tem que ser completo, ele tem que ser 100%, porque senão você não consegue trabalhar, porque senão você não consegue ter um bom resultado. Obviamente que vai dificultar um bom resultado, sim, mas se você já tiver a sua carteira, vai te direcionar. O que que você precisa? Você vai parar de agir por achômetro. Você vai começar a atuar porque você abriu a sua carteira de serviço aqui, olha, e você tem aqui a listagem de todas as ordens de serviço que você tem no sistema. E aqui, ó, olha o SLA atuando, olha, você abriu,
Data de abertura e previsão de execução. Ou seja, e aqui, isso aqui é determinado por aquele SLA lá da criticidade do equipamento. Ou seja, poderia ser maior, porque, como é um banco de teste aqui, nós não determinamos. Mas se tivesse mais dentro do seu dia a dia, isso vai te nortear. Então, uma vez que você fez o cadastro do ativo, você já consegue gerar o quê? A sua carteira de serviço. Uma vez que você fez o cadastro de ativo, você já consegue treinar as pessoas envolvidas no processo para gerarem o quê? O teu a tua carteira de solicitação de serviço. Quem que vai abrir a solicitação de serviço? Não, isso aí é o pessoal do administrativo, é o pessoal da segurança, é o pessoal da qualidade, é o pessoal da produção. Ah, mas nós trabalhamos em turno também, Anderson. Então, o pessoal da produção, se abrir só a solicitação, como que vai fazer isso? Ué, então você pode treinar o pessoal da produção, por exemplo, para eles abrirem direto a ordem de serviço. E aquilo, o que, que acontece? Quando a ordem vai abrir, vai para o sistema, o mecânico ou as pessoas que estão lá na manutenção de plantão, o que, que eles vão fazer? Eles já vão ter uma atitude de ver aquela ordem de serviço e já ir para campo executar. Ok? Então, essas informações te ajudam. Por exemplo, olha que interessante aqui. Se você tem os seus ativos cadastrados aqui, se a gente vier, por exemplo, um recurso que a gente tem aqui, ó, exibir somente equipamentos parados. Quando o pessoal da produção abre a solicitação e indica que está parado, eles já fica em vermelho aqui, ó, e mostra a listagem de equipamentos parados que você tem dentro da tua fábrica naquele momento. E isso vai te direcionar, vai te mostrar tudo. Outra coisa interessante que a gente tem aqui, por exemplo, é o quê? É aqui aos nossos pontos de controle. O que são os pontos de controle? São parâmetros que você vai controlar no seu equipamento, por exemplo, para que te ajude na manutenção, no seu plano preventivo. Por exemplo, o orímetro. Você vem aqui, busca o orímetro aqui e ele vai começar a gerar gráfico para você. Isso é o mesmo para temperatura, isso é mesmo para a espessura de uma chapa de desgaste, uma chapa de sacrifício que você tem, né? Por exemplo, onde tem muito índice de corrosão muito alto, vocês colocam chapa para proteger. Então, vocês podem estar medindo, ou então de desgaste no equipamento, ou então de uma guilhotina, ou seja o que for, vocês conseguem medir. E baseado na medição que chegar de um orímetro, da temperatura, de vibração, ou seja o que for, você vai colocar que quando chegar, por exemplo, aqui no plano de manutenção por orímetro, a cada 500 horas, eu quero que ele gere automaticamente, ele rode o meu plano de manutenção, gere uma ordem de serviço, por exemplo, para troca de óleo, ok? Para aferição do nível de óleo, para abastecimento e para tantas outras coisas você pode colocar. Então, uma vez que você faz isso e já conhece agora também os pontos de controle, você faz o quê? Começa a gerar o seu plano preventivo de manutenção. Mas veja bem, gente, gerou o plano aqui porque eu estou mostrando o fluxo de manutenção, na gestão da manutenção. Mas se você ainda não consegue, você não tem um índice de corretiva bom, você não está conseguindo parar de atuar em manutenções corretivas, você não tem condição de migrar para uma preventiva ainda. É um alvo que vocês têm uma meta, vocês vão estabelecer uma meta dentro da nova gestão que está sendo estabelecida, que foi que trouxe vocês a buscar um software para estar implementando dentro da unidade fabril de vocês, por exemplo. Né? Olha só, de um cadastro do equipamento, você já tem informação de imagem, você já tem informação de tempo operacional, vocês começam a controlar o orímetro que vocês não conseguiam, não tinham, porque era aquilo apontado lá numa planilha de Excel, num caderno, e vocês tinham que estar checando aquilo, às vezes se esqueciam, né? Às vezes se esqueciam, por exemplo, é uma empilhadeira antiga, você não lembra do modelo de filtro que usa mais, ou é um funcionário novo que entrou lá no PCM que não tem essas informações, né? Quantas empresas aí trabalham com gente aí que já está há tanto tempo dentro da empresa que os caras têm de qual no dia que eles saem? Quem vai fazer? Ah, mas o cara do PCM é obrigado a saber. O cara do PCM não é obrigado a saber. Ele não tem que saber essas coisas de cor, né? E isso, inclusive, é um grande problema que se vê em
Muitas empresas, que é o quê? Contratam pessoas e taxam as pessoas como ineficientes, porque não existe um modelo de gestão da manutenção estabelecido. Quem vai ficar segurando essas informações todas na cabeça, na mente, ter isso aí memorizado? Existe o CMMS para isso, o software de manutenção para isso, para estar fazendo essa gestão, né, dessas informações, dos dados que estão sendo gerados para isso. Então, uma vez que vocês chegaram, olha só, quero começar a fazer atividades. Olha quantas atividades a gente conseguiu determinar aqui. Então, com isso a gente já consegue determinar muitas coisas aqui, né? Por exemplo, essa questão aqui de, de determinar todas as atividades que nós queremos realizar. Tem aqui a oficina que vai realizar, tem aqui eh, a frequência, né, que vai determinar a frequência que isso vai estar acontecendo aqui. Por exemplo, se é diária, se é orímetro, se é semanal, trimestral, se é o tipo de manutenção, é inspeção, lubrificação, preventiva periódica. Você consegue determinar tudo, inclusive se é uma lubrificação a cada 500 horas baseada no orímetro. A frequência qualquer, não é diária, não é semanal, é orímetro. Então, essas atividades que você inseriu aqui, você definiu critérios para elas. Esses critérios, quem vai e separa isso automaticamente é o software de manutenção. Então, ele veio e separou aqui, já gerou as fichas. E todas as atividades, elas começam a vir para cá e está aqui mostrando tudo que você precisa. Então, você foi cadastrando isso, você define, e isso vai entrar em um loop e vai ser gerido, né, e automaticamente isso vai ser gerado dentro da sua carteira de serviço, isso vai ser gerido por você, pela tua equipe, do PCM. Feito isso, a carteira de serviço está sendo alimentada, por exemplo, no caso das preventivas, automaticamente, a sua carteira de serviço está sendo gerada, está sendo alimentada, você tem o registro disso, você pode até filtrar aqui por oficina, por status, por tipo, a data de abertura aqui, por exemplo, você pode colocar aqui o período que você quer saber no último mês. Quer ir para uma reunião, quantas ordens de serviço foram geradas? Você consegue interessante, você consegue filtrar aqui, por exemplo, por etiquetas, né? Você consegue, por exemplo, vai ter uma parada de manutenção e você quer colocar uma etiqueta nas atividades aqui, por exemplo, entrei em editar aqui, ó, quero definir uma etiqueta. Você cria uma etiqueta, por exemplo, parada de manutenção de setembro. Então, você consegue gerir todas as informações, por exemplo, baseado nisso. E você percebe que você não precisou, para fazer isso, de encher o software de informações, de boas informações. Você foi lá e cadastrou o equipamento. Cadastrou o equipamento. Obviamente, Anderson, eu preciso de cadastrar os níveis. Sim. Só que você que não tinha registro de ordem de serviço, você que não tinha registro de solicitação de serviço, pensa, você é aquele cara que vai para as reuniões gerenciais e toma cacetada lá porque alguém fala para você que tem uma solicitação que já foi aberta há 2 meses e a sua equipe não fez nada e você abaixa a cabeça e tem que aguentar as pancadas? Você é esse cara? Agora já não vai ser mais. Porque quando você imprimir um relatório do último mês que tem as ordens de serviço, você vai levar. O cara falou que abriu tal dia, é só você ir lá no sistema e buscar. Ou seja, você já consegue. Não estou falando que isso é para poder boicotar, atrapalhar. Não, mas isso é para você se posicionar. Isso é para você emitir um pensamento crítico sobre algo que está acontecendo, baseado em fatos e dados. Não é você ficar aguentando pancada ali como se tudo fosse normal, ok? Então, com isso, olha só, você cadastrou o setor e dentro do setor você foi e cadastrou todos os equipamentos. Colocou lá a tag, definiu a tag. Foram passando os dias, você foi colocando, olha, eu quero colocar essa informação aqui. Eu acho que no plano de manutenção desse equipamento preciso colocar isso. Você vai afinando cada vez mais. Você já tem um plano rodando, mas a taxa de quebra ainda de corretivo é alta. E aí você vai verificar, olha, estão falhando nisso. Você vai colocar mais uma atividade lá no plano preventivo para poder atuar e você
e cercando as coisas que têm acontecido, mas de uma forma inteligente. Por quê? Você está vendo a dor da tua equipe no dia a dia. Baseado naquilo, você vai definir melhorias no teu processo. E a melhoria muitas vezes não é um estudo de engenharia, é ir lá e inserir uma atividade, é ir lá e retirar uma atividade, é ir lá e reorganizar uma atividade dentro da listagem de atividades que estão definidas ou pré-definidas lá no seu plano preventivo de manutenção. Precisou de encher de informação? Não, não precisou. Você veio aqui, cadastrou, clicou, por exemplo, igual aqui na estrutura, que clicou aqui em cima, criou uma unidade, você clicou em cima da unidade, criou o setor, você clica em cima do setor, adicionar nível que, por exemplo, você vem e cria o equipamento, continua no setor e vai botando as tags e as descrições, as tags e as descrições, as tags e as descrições, cada uma vez tag, descrição, salva, tag, descrição, salva. Vai gerar aqui a listagem de equipamentos que você quer trabalhar, ou seja, que estão lá na sua área, que a gente vai lá. Isso daqui é como se fosse um mapa. É um mapa ordenado de uma forma de árvore. Por que mapa? Se você sair da tua sala e for lá na tua área, você vai olhar aqui, ó, eu estou aqui nesse setor. O que tem aqui? Ah, fala que eu tenho o equipamento 1. Você vai lá e vê o equipamento 1, 2, 3, estão todos aqui. Opa, beleza. Tá num dia mais tranquilo. Quero botar uma foto real de campo. Tira a foto. Tá no dia mais tranquilo, você já tem cadastro do equipamento, você quer verificar pontos de lubrificação que você quer organizar para definir um plano de lubrificação, uma rota, por exemplo, de um setor. Você vai lá e define os pontos, vai anotando no aplicativo, vai gerando, vai fazendo apontamento. Ah, no aplicativo é mais lento, leva o caderno, uma caneta e vai levantando isso. Pronto, você foi alimentando à medida que a sua demanda de conhecimento, ela vai aumentando. A sua demanda de conhecimento, ela vai aumentando. Você vai demandando, cara, eu preciso de saber quais. Não adianta saber que tem correia. Não adianta saber quantas correias tem. Eu preciso de ter apontado lá o modelo e o número da correia. Eu não me adianta saber que ali tem um rolamento do mancal, eu sei que tem. Mas qual rolamento é? Que tipo de rolamento é? Esse rolamento é o melhor rolamento? Não será que pelo modelo, será ninguém trocou isso e está uma coisa equivocada ali? Entendeu? E aí, baseado nisso, você vai começar a medir, olha, sempre teve esse rolamento, mas esse é o melhor modelo de mancal para estar aqui, de acordo com o esforço do equipamento. Está vendo como a sua necessidade diária, ela vai qualificando, reposicionando o seu processo de implementação? A implementação do software em si não demora muito. Do seu software de manutenção não é uma coisa demorada. Outras atividades vão demandar tempo. Por exemplo, se você esperar para utilizar um software só depois que ele tiver todo implementado, com todas as informações de componentes e tudo isso 100% operacional, você vai demorar um bom tempo. E você vai correr o risco muito grande de ver a sua equipe se perdendo no dia a dia, logo num curto prazo, curto médio prazo. Por quê? A falta de informação, a falta de resultado da tua implementação, a demora, o tempo demasiado que está sendo gasto ali, vai desmotivar a tua equipe. Vai desmotivar a tua equipe. E isso vai acabar redundando em dificuldades no teu processo. Tende a desacelerar muito ou até mesmo levar à estagnação do teu processo de implementação. Qual é o maior, quais são os maiores erros cometidos durante um processo de implementação de um software de manutenção? Não conhecer a tua área, não ter a tua equipe junto com você e não utilizar a tua equipe para te trazer informações que vão te implementar. Você está baseado numa planilha, em folhas de dados, mas você esqueceu que a tua equipe conhece. Eles estão todos os dias lá no campo. Então, um erro gravíssimo é você não reconhecer isso do processo, mas que você não reconhecer que a tua equipe é uma fonte de informação
muito grande. Ela tem o teu histórico. Ela pode não ter números muito precisos, mas eles vão te dar uma direção muito grande de por onde começar, qual equipamento dá mais trabalho, o que eles mesmos, eles vão entender o que eles têm tido dificuldade, qual o que eles precisam de conhecer. Eles de repente não têm ferramentas certas para realizar as manutenções, eles vão te dar a dica todinha. Então, um erro grave é não reconhecer isso, que a tua equipe ela vai te dar essas informações. Eles têm condição de te dar essa informação. O outro ponto é achar que o teu software tem que estar 100% implementado, ou seja, com todas as informações, todos os dados, porque você tem que ter tudo funcionando para começar, não. Inclusive, você ir gerando informações como carteira de serviço, por exemplo, vai começar a te gerar os seus indicadores. Você já vai começar aí no dashboard lá, por exemplo, e ver o seu backlog subindo. No início vai assustar, porque ele vai subir, mas você vai começar a gerenciar ele logo, logo, num curto, médio prazo. Você já vai começar a ter informação. Você já vai começar a ter a taxa de falha baseado no que quando você realizar um filtro na sua carteira de serviço, por exemplo, eu quero ver as ordens de serviço aqui, ó. Aqui estão todas as áreas. Eu quero ver as ordens de serviço de um determinado equipamento. Eu quero ver só desse equipamento. Vai abrir só desse equipamento. Então, só vai mostrar de um equipamento, vai mostrar todas as ordens desse equipamento. Não, eu não quero desse agora, eu quero desse outro aqui de baixo, aqui, ó. Eu quero esse daqui. Eu quero que abra só as ordens desse equipamento. Por exemplo, desse aqui não tem. Tá vendo? Olha só, você gastou tempo para fazer isso. Por exemplo, poderia estar numa área que isso aqui foi uma coisa que aconteceu aqui sem a gente eu nem esperar, mas isso é um exemplo que cabe plenamente no nosso assunto. Você gastou energia para fazer isso tudo aqui, mas olha a quantidade de ordem de serviço que apareceu desse daqui. Olha só daquele dali. Então, você está entendendo? Então, você, tipo assim, foram 58 ordem de serviço, e do outro lá não foi nada, mas você gastou energia fazendo, estruturando a empresa inteira, sabendo que se você começasse por uma área, você ia ter uma gestão, inclusive, essa é menos dor de cabeça para você começar a cometer erros, porque não se foque em não cometer erros, porque esses erros, ele vai te dar direcionamento. Olha, eu não posso fazer isso, porque isso vai me errar, mas vai me fazer errar de uma forma grave ou muito grotesca, ou então uma forma que vai me trazer descredibilidade no meu processo depois. Você vai evidenciar isso e vai seguir, entendeu? Então vai seguir. Então, eh, a gente poderia continuar falando muitas outras coisas, mas o processo de implementação, o que vai daqui agora é o quê? É você conseguir direcionar as ordens de serviço para as pessoas. Você vai começar, por exemplo, é uma calibração, joguei para o Fábio, é uma calibração. Da próxima vez eu vou colocar para outro funcionário. Com isso, você vai começar a medir quem tem mais cuidado, por exemplo, com cada tipo. Você vai começar a perceber a, as facilidades que os teus funcionários, as aptidões deles para realizar alguns tipos de intervenção. Por exemplo, o Fábio tem uma capacidade melhor para realizar essa intervenção do que o Douglas aqui, do que o Anderson, por exemplo, e você vai afinando como? Porque você tem registro. Você está gerando registro das suas execuções, das ordens de serviço. Não precisou de fazer tantas coisas. Simplesmente aproveitou a tua equipe, gerou informação, pegou essas informações, jogou dentro do sistema e foi para campo trabalhar no processo de implementação. Começou a atuar, foi afinando. Aí você vai saber, vou começar a gerir o plano de manutenção por essa área, eu quero começar por aqui, porque o meu problema crítico aqui é lubrificação. Lubrificação, eu já tenho um funcionário capacitado e treinado para isso, ou vou treinar o funcionário, ele vai fazer só lubrificação para mim, porque eu já entendi que os meus maiores problemas aqui têm a ver com falta de lubrificação ou uma lubrificação eficiente. Então, vê como você já conseguiu realizar uma intervenção? Você já foi de forma muito direcionada ali? Com isso vai facilitar e muito, e muito
o teu processo de implementação e vai te permitir não cometer tantos erros. Isso vai te ajudar muito. Aproveita o conhecimento da tua equipe. Vai a campo, veja a tua equipe atuando, busque informações, colete informações, gere essas informações inserindo dentro do Melvin. Vai dentro do seu software de manutenção, tá? Você vai inserindo essas informações, vai trazendo a implementação e à medida que a tua equipe for demandando, o processo de implementação vai atuando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Obviamente, vamos abrir um parênteses aqui, né? Para gente, para que uma coisa fique clara. Isso que eu falei aqui é para uma empresa que está estruturando, organizando o processo dela de manutenção. Porque dentro disso, de implementar um software, podem ser empresas que já têm isso estruturado. E estão migrando de um software para outro. E ela já tem plano rodando, ela já tem essas coisas. Então, para ela, realmente é colocar essas informações lá. E durante esse processo, talvez seja interessante não focar em melhorias durante o processo de implementação. Migra as informações, busca saber das compatibilidades de subir isso através dessas informações em massa, busca as informações necessárias para que você alimente, consegue fazer o upload através de um arquivo de Excel, de uma planilha de Excel, alguma coisa nesse sentido, busque, mas foque na melhoria após, logo na hora de continuar, porque se você pensar em melhoria durante a implementação, você vai perder um tempo gigante e vai começar a colocar informações que pode ser que não sejam as melhores. E ao invés de você estar dando um passo adiante, você pode estar retrocedendo naquilo que você está achando, entendeu? Então era só esse parênteses que eu gostaria de abrir para vocês, tá? A gente continua caminhando com isso. Então, até o nosso próximo encontro, né, para a gente poder dar continuidade. Gosto muito de poder falar aqui com vocês sobre o processo, sobre o dia a dia, sobre os problemas mais corriqueiros, porque eu sei que é o nosso dia a dia, que é o dia a dia que está roubando a gente ter um êxito, um resultado que a gente olhe e realmente traga um brilho nos nossos olhos de saber que temos sido eficientes e efetivos, né, nas nossas ações. Tá ok? Então, pessoal, fico por aqui. Agradeço vocês pela atenção. Agradeço vocês por poder estar aqui mais uma vez e vocês poderem estar ouvindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí as dúvidas de vocês. Vou deixar aqui novamente o QR Code aqui, ó. Leia, faça a leitura desse QR Code. Busque lá se vocês tiverem interesse. Procure conhecer o Melvin, que é o software que a gente trabalha, e ele vai te ajudar muito dentro disso que eu te falei. Quem sabe a gente se encontra lá também lá na área comercial. Se você assistiu essa live, pode falar comigo antes de assistir a live que você deu. Eu queria que você me acompanhasse durante o teste, por exemplo, mas tem o Fabrício, que é muito bom, tem o Jonathan também, que é muito bom, vai estar somando muito com vocês, a nossa equipe aqui realmente são pessoas que já gastaram muito dos seus dias em campo, atuando também na área de manutenção, não estão aqui somente caíram de paraquedas na área comercial, vão poder tirar experiências que foram vividas, extraídas do dia a dia deles e vão poder estar somando. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Continuamos na próxima terça-feira, estaremos aqui novamente. Um abraço.